pessoalmente, como pastor da igreja, eu não posso me calar. Gostem ou não. Mas nós estamos já vivendo um momento, principalmente com a notícia que eu tomei conhecimento, da censura que foi feita à Jovem Pan, que hoje tem tido recordes de pessoas que estão assinando, que estão assistindo, porque é uma rádio, não só rádio, como TV também, Jovem Pan, que dá liberdade do discurso, seja para quem tem um discurso de esquerda, para quem tem um discurso de direita, mas majoritariamente as pessoas têm um discurso de direita. E às vezes a gente fala sobre isso na igreja, muitos nem sabem o que significa isso, né? Direita ou esquerda. Mas o fato é que a Jovem Pan foi censurada. A Suprema Corte proibiu, inclusive de alguns que atuam como debatedores, repórteres, fossem demitidos. Eu vinha para cá, ouvindo a Jovem Pan, a Ana Paula, que mora nos Estados Unidos, simplesmente porque ela usou 2 termos, ela foi tirada do ar imediatamente. Eu achei estranho. E logo depois, ela voltou ao ar para comentar um outro assunto. Ela disse: não, eu não vou deixar os nossos ouvintes ficarem indecisos sobre o que aconteceu. Eu fui censurada de dizer o que eu estava dizendo. Então, o que nós já estamos vendo em nosso país? Uma ditadura da Suprema Corte, que fez uma lista de itens que não podem ser mencionados. Não podem citar o nome do ex-presidente como Lula, presidiário. Não podem citar o nome do presidente dizendo que ele comandava um bando de ladrões que assaltaram o país. Estão impedidos de dizerem isto. Eu acredito que os sinais já estão sendo mostrados. E pasmem, ontem com um pastor, pelos discursos dele nas redes, eu chamei no particular e falei: pastor, você tem coragem de dizer o que você diz na tua igreja? Defender o que você defende? Porque as pessoas estão se esquecendo de algo fundamental, amados. Eu não estou aqui, por exemplo, falando de política. Você pode dizer que é política, sabe por quê? A política, ela trata dos rumos da economia. Então, você tem uma linha de esquerda, uma linha de direita que vai conduzir a economia de uma forma ou de outra forma. A utilização de propriedade, a saúde, o atendimento a pessoas carentes, cada um tem... Mas hoje não é mais isso que está em jogo. O que está em jogo hoje é um confronto contra o Deus que nós servimos, e muita gente não está sabendo disso. Eu vou ler para você um texto da Bíblia, porque daqui a pouco nós não vamos poder ler mais. Nós não vamos poder ler mais. Nós respeitamos qualquer ideologia, mas nós precisamos entender o seguinte: o que está em jogo hoje é um cerceamento da pregação da palavra de Deus. Romanos capítulo 1, verso 18 em diante. Romanos capítulo 1, verso 18 em diante. Pois do céu, não precisa de colocar o texto não. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade
e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inescrutáveis, ou seja, não podem se desculpar, inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Verso 23. Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis, rebaixaram Deus. Talvez você não saiba porque tanto apoio à preservação da natureza, que nós temos que preservar, mas sabe por quê? Porque a divindade está na natureza. Às vezes a gente, inocentemente, até faz parte da mesma campanha, mas as pessoas não sabem, porque não conhecem um termo teológico que se chama panteísmo. Sabe o que é panteísmo? Idolatria ou adoração às coisas criadas. E o texto sagrado está falando sobre isto. Transformaram a glória de Deus na imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. A gente ama os animais, mas alguém esses dias disse assim: se você ferir um animal, você pega 6 anos de cadeia. Se você ferir um ser humano, você pega 1 ano de cadeia. Então a pessoa concluiu dizendo: entre ferir o animal e ferir a pessoa, eu firo a pessoa, porque aí eu pego 1 ano só. A gente não tem noção de como o mundo está se encaminhando. Agora vejam a consequência. Por isso, porque deixaram a glória de Deus de lado, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura mais do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade.
Por que eu estou lendo esse texto? Porque daqui a um tempo a gente não vai poder ler mais. Porque vai ser censurado. É homofóbico. O povo de Deus precisa se acordar. Qual é a pauta defendida nos dias de hoje por aqueles que são considerados liberais nos costumes? Ideologia de gênero, aborto, proteção de bandidos, liberdade para o uso de drogas. E quem tem um filho, alguém da família na dependência química, sabe a miséria que é. Mas esta é a pauta, porque nós estamos descuidando de um fator. O mundo está sendo preparado para um conflito mundial, o globalismo, o surgimento de um anticristo. Mas a igreja, ela é a resistência. A igreja é a resistência, por isso a gente ora, por isso a gente instrui, cada um segue o caminho que quiser. Aqui nós pregamos o evangelho, mas nós temos que mostrar para a igreja que hoje a guerra se trava no mundo espiritual. Eu queria deixar essa palavra com vocês, porque parece que tem muitos crentes que ainda não acordaram. Há pouco eu estava lendo a censura que o pastor André Valadão sofreu. E na censura ele, lendo o texto, disse: você não pode dizer mais isto. Você tem que dizer isto. Nós estamos vivendo na China, na Coreia do Norte, em Cuba. Um povo de Deus precisa acordar para orar e para fazer o seu papel de cidadão e de cidadã. O tempo de que você não falava desses assuntos na igreja ficou para trás. No Império Romano, os cristãos foram para as fogueiras, para as arenas, para as cruzes, por causa de quê? Por causa do poder político. No século XVI, século XVII, mesmo aconteceu com os cristãos, quando eclodiu a reforma protestante. E nós estamos vendo o que está acontecendo na Nicarágua. Eu estava lendo que em torno de 100 projetos sociais feitos por igrejas foram cancelados na Nicarágua. Templos fechados, pastores exilados, padres exilados. Creio que não precisa dizer mais nada, mas Deus me incomodou. Foi um dia triste para mim de ontem para hoje, porque há mais de 40 anos, e isso muitos nem tinham nascido, não se vê censura no Brasil. E nós estamos debaixo de censura. Hoje, alguns podem dizer assim, bem feito. Vocês defendem, muito bom. É aquela velha tese, né? Prenderam um judeu do meu lado, eu não me importei porque eu não sou judeu. Prenderam um alemão, eu não me importei porque eu não sou alemão. Prenderam um outro. Um dia me prenderam, não tinha mais ninguém para me defender. Infelizmente, tem meios de comunicação vibrando por fechar uma concorrente. Mas o chicote que bate com a mão, ele muda de mão. Ele muda de mão. Que Deus nos ajude a entender essa palavra que eu quis trazer a vocês, porque não é a mensagem desta hora. Mas Deus me incomodou muito. Me incomodou muito. E eu confesso que eu tenho estado triste quando eu vejo pastores
E muitos crentes defendendo uma ideologia que eu escrevi nas minhas redes sociais, que eu gostaria até que você se engajasse mais nas redes sociais, que fosse lá, se inscrevesse, desse um like. Toda terça-feira às 16h30 eu estou fazendo um podcast junto com o Barreto, com a Ruiara, tratando desses assuntos. E a gente parece que vê os crentes totalmente alienados do que está acontecendo. Esse tempo tem que ter ficado para trás, antes que seja tarde demais. E a postagem que eu fiz foi esta: as pessoas que estão apoiando os projetos da esquerda, ou não sabe o que é a esquerda, ou não conhece a Bíblia. Ou não conhece a Bíblia. As duas coisas não se encontram, elas se rechaçam. O mundo todo está sendo preparado. América Latina, Brasil é um dos poucos países. E a gente tem que clamar ao Senhor e fazer a nossa parte. Vamos dobrar os nossos joelhos no chão? Vamos dobrar os nossos joelhos? Se você pode, se não pode, não tem problema. Deus, tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Mostra, Senhor, qual é a Tua vontade para o coração dos Teus filhos e das Tuas filhas, das Tuas servas e dos Teus servos. Senhor, que não haja impedimento na pregação do Teu Evangelho. Nós não queremos ver pastores presos, líderes religiosos presos. Foi tão ruim ver as igrejas fechadas durante a pandemia, Senhor. Não permita que isto aconteça, por isso, traga luz para as nossas mentes durante esse período eleitoral, Senhor. Que a gente deixe de lado questões menores, porque a gente não concorda com uma fala de alguém, com um posicionamento de alguém, isso é temporário, Senhor. Estamos num processo de construção de um país melhor, Senhor. Tenha misericórdia de nós, como Teu servo. Estou com o coração aberto diante do Senhor para transmitir àqueles que estão me ouvindo nesta hora aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Traga paz ao coração dos Teus servos e das Tuas servas, e que o Senhor coloque a Tua mão de bênção sobre o Teu povo nesta hora. Deixe uma bênção especial, traga luz sobre as nossas mentes, Senhor. Ajuda-nos na nossa caminhada. Não nos permita errar, para que não aconteça o que aconteceu com Israel quando escolheu Saul. Ah, Pai, tem misericórdia. Nós pedimos pela nossa nação, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.